Ora boas, eu neste momento gostaria de falar acerca da racionalidade da crença em Deus. E para isso, a grande referência, o grande apelo, o grande incentivo que eu faço, e já me vou prolongar por outros caminhos, é independência intelectual e liberdade intelectual. E não confundir crença em Deus, ou seja, qual for o nome que a pessoa queira dar, ou um princípio criador em termos filosóficos, e crença no Deus de esta ou daquela religião. Ou crença nesta ou naquela religião. A pessoa pode ter uma espiritualidade livre e não necessariamente baseada nesta ou naquela religião em específico, com os seus enquadramentos em termos de conceitualização de Deus, por exemplo. Primeiro é importante, relativamente à independência intelectual, é importante falar que há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, muita gente acreditava em Deus nessa ou naquela religião através da imposição, de uma maneira ou de outra. As pessoas imitavam conceitos, imitavam crenças relativamente à perspectiva de Deus, ou em termos religiosos, por exemplo. As pessoas habituaram-se, de forma inconsciente, a imitar as correntes. Se houve uma altura em que se acreditava em Deus, se valorizava muito a crença em Deus dentro do enquadramento religioso, as pessoas imitavam de forma inconsciente. Que era o culto das massas, por exemplo. Ainda mais quando se falava, por exemplo, na imposição religiosa. E houve uma altura em que a religião dominou o conhecimento e a partilha do conhecimento. É a religião, esta ou aquela religião. Se falar na judaico-cristã, por exemplo. E o grande problema nessa altura, por exemplo, genericamente, era a falta de independência intelectual, a falta de liberdade intelectual, principalmente quando se era condenado por isso. E agora, o que é que aconteceu? Qual era o grande problema? Aquilo que eu acabei de falar, a falta de liberdade intelectual. E o que é que aconteceu relativamente à crença em Deus, ou à perspectiva de Deus, perspectivas espirituais, por exemplo? E agora, o que é que acontece, por exemplo, com muita frequência no século XXI? O mesmo comportamento de imitação das autoridades, ou daquilo que as autoridades falavam, naquela altura os religiosos, o mesmo comportamento passou agora relativamente ao ateísmo. Por exemplo, começa-se porque houve a separação da ciência relativamente à religião, ainda bem, porque a religião estava a bloquear o avanço científico e estava a condenar cientistas, portanto, ainda bem que houve uma separação. Agora, há uma perspectiva falaciosa que é reduzir tudo o que tem a ver com espiritualidade a esta ou aquela religião, mas espiritualidade é o hiperónimo dos hiperónimos. Não é, uma religião é apenas um dos hipónimos. Espiritualidade abrange muita coisa. O que acontece? Da mesma forma que se imitou aquilo que os religiosos tinham para dizer acerca de Deus ou acerca da vida, no sentido geral, neste momento há muitas pessoas, e se eu quero falar de liberdade intelectual e independência intelectual, eu devo falar acerca disso, há muitas pessoas que imitam os seus ídolos, as suas autoridades, relativamente àquilo que é a existência ou não existência de Deus. Portanto, se houve um problema de há um tempo atrás, se imitar criticamente aquilo que as religiões tinham para dizer acerca de Deus, agora também continua assim de outra maneira, apesar de também haver outra parte, a imitação relativamente à crença de Deus ou à descrença em Deus. Portanto, a grande questão aqui é estarmos a imitar simplesmente sem estarmos a incentivar ou sem estarmos a afirmar aquilo que eu chamo de independência intelectual e liberdade intelectual para refletir acerca dos assuntos. Portanto, se houve uma altura em que os ídolos eram os religiosos, e continua a haver de uma maneira ou de outra, neste momento também há outros ídolos e outras autoridades que muitas vezes se segue cegamente, que é as autoridades científicas e a perspectiva que muitas delas têm relativamente à crença ou descrença em Deus. Portanto, de um lado temos a seguir cegamente aquilo que os religiosos dizem acerca de Deus, isto é o que é religioso, e do outro lado temos seguir cegamente aquilo que os ateus e muitas vezes autoridades científicas dizem acerca de Deus ou acerca da sua existência, neste caso o ateísmo. O que é que eu considero muito importante? A reflexão acerca de Deus é uma reflexão filosófica fundamental, no meu entender. Não apenas metafísica. Ela envolve muita coisa. Até para a compreensão do universo, a cosmologia do universo. E o que é muito importante uma pessoa ter em conta, o que é muito importante uma pessoa procurar realizar, aqui é exatamente aquilo que eu falei logo ao início, que é a necessidade de uma liberdade intelectual e uma independência intelectual. As pessoas têm de se libertar da imitação inconsciente dos seus ídolos, das autoridades. A questão de Deus, a questão da reflexão acerca de Deus, porque é que, no meu entender, é fundamental. Por exemplo,
O que os cientistas fazem, entre outras coisas, é descobrir leis que já existem. Os cientistas e outros seres, ou outras pessoas com outras profissões e outras orientações, o que procuramos fazer é compreender o universo tal como ele é, tal como ele já existe em termos de leis, em termos legais, de leis objetivas. Portanto, nós temos que compreender que o universo tem leis próprias, altamente inteligentes e sofisticadas. E de onde é que elas vieram? Do nada? Como é que de repente, do nada, da inexistência de um ser original, altamente inteligente e sofisticado, apareceram leis altamente inteligentes e sofisticadas que governam, entre aspas, o universo? Achar que isto tudo altamente inteligente e sofisticado em termos de leis apareceu a partir do nada é quase como olhar, por exemplo, para a Gioconda, o quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, e achar que por acaso alguém tropeçou e caiu e lançou tintas para a tela de maneira a pintar aquilo que agora se pode observar como altamente sofisticado. Achar que o universo veio do nada, de uma ausência de inteligência, quando o universo por si só prova uma inteligência enorme, no meu entender, é uma perspectiva relativamente absurda. E porquê é que eu acho muito importante desconstruir isto? Porque é que muitos cientistas acham que não pode haver um Deus por trás, isso é tudo ilusões dos religiosos. Porquê? Porque há muito tempo que se criou o culto, a partir do momento em que a ciência se separou da religião, se criou o culto porque julgou muitos cientistas, ainda bem que se separou, aleluia. Se criou o culto de que tudo o que tem a ver com a espiritualidade é religião. E se a espiritualidade ou religião não tem nada a ver com ciência? Não. Isto é falacioso. Aquilo que tem a ver com a ciência, tem a ver com a ciência. Tenha ou não tenha a ver com a espiritualidade também. Portanto, há muitas teorias relativamente à espiritualidade que já foram provadas cientificamente e que ainda não se tornou convenção por causa deste entendimento falacioso, esta intelectualidade falaciosa no que diz respeito à redução da espiritualidade à pseudociência ou à religião. Portanto, aquilo que foi ou já foi, aquilo que está a ser provado, aquilo que será provado cientificamente, tenha ou não tenha a ver com a espiritualidade, está, foi e será provado cientificamente. Portanto, há um hábito inconsciente, por causa dessa separação que já se criou há algum tempo, da ciência e da religião, há um hábito inconsciente de reduzir toda a ciência que tem sido desenvolvida, que prove a existência de fenomenologia da espiritualidade, há um hábito inconsciente de reduzir isso a pseudociência, sem se estudar e sem se investigar minimamente. E muitas vezes por autoridades científicas que, se for preciso, acreditam naquela máxima que é a experiência é o grande juiz da ciência. Nós temos de aprender a colocar as grandes autoridades em causa. Porque há muitas grandes autoridades a fugir, literalmente, de forma inconsciente, de grandes inovações científicas. Só porque estão associadas à espiritualidade. Agora, em termos de filosofia, eu acredito que não se pode fugir dos assuntos. A filosofia tem de ser a primeira a desconstruir e analisar muitos comportamentos que se têm relativamente a determinados assuntos. Temos de aprender a relativizar, a procurar compreender e estudar as coisas novas, a investigar, a colocar em causa as próprias crenças. E não confundir Deus, ou a perspectiva que as religiões têm, algumas criaram acerca de Deus, com a realidade de Deus em si. Não reduzir a espiritualidade, que é um hiperónimo, a esta ou aquela religião. A física quântica tem muito a dizer acerca da espiritualidade, por exemplo, e convém estudar isso. Aquilo que muitos físicos quânticos desenvolvem dentro do enquadramento que é a espiritualidade. Para tirar a superstição, a mera superstição e as meras ilusões da espiritualidade. Porque já chega, nós estamos na era do conhecimento, estamos na era da verdade, estamos na era da luz, estamos na era da liberdade. E convém colocar essas coisas em causa.
Pegar na espiritualidade e aplicar na ciência. Pegar na ciência e aplicar na espiritualidade. Eu acho que a questão de Deus é fundamental. Deus, ou seja qual for, mas tu podes chamar o grande arquiteto do universo, o grande designer do universo, o grande engenheiro do universo, seja o que for, o pai da existência, o pai do criador, o pai da criação. Podemos chamar o que quiser. Estamos a falar da mesma coisa. Estamos a dar nomes diferentes. E isto não é exclusividade desta ou daquela religião. Está enquadrado dentro daquele grande hiperónimo que é a espiritualidade, por exemplo. E quanto à questão da racionalidade, eu acho que a questão da racionalidade, além de ter a ver com critérios de exigência, de lógica, da universalidade, da necessidade, da objetividade, eu acho que tem também a ver, e é fundamental uma pessoa também pensar em termos de critérios de liberdade intelectual e independência intelectual. Porque o mero imitador, no meu entender, não está a ser grande racional ou racionalista. O mero imitador que não coloca em causa, que não tem um espírito crítico, não analisa, não desconstrói, simplesmente segue o que os outros já desenvolveram. De forma cega. Segue as autoridades porque sim. Mesmo que não faça nenhum sentido, mesmo que seja absurdo, a pessoa não interessa, está a seguir o seu giro. Eu acho que é muito importante colocarmos tudo isto em causa. Porque a reflexão acerca de Deus, no meu entender, é fundamental em termos filosóficos e em termos científicos. Não faz sentido, isto não tem apenas a ver com argumentos ontológicos, não faz sentido o universo com leis altamente sofisticadas, altamente inteligentes e inteligíveis, ser criado a partir do nada, num vazio de inteligência. Não faz sentido. Agora, uma pessoa depois pode entrar naqueles grandes dilemas que é se Deus existe e é omnisciente, então é perverso, ou não pode existir, por exemplo. Porque existe o mal, porque existe o sofrimento, porque existe a morte. Claro que isso depois pode ser explicado à luz de outros conceitos, à luz de outras realidades. E eu acredito que as religiões, no sentido geral, são criações do passado. A maioria não tem explicação para esse tipo de fenomenologia. Para essas grandes questões que envolvem a dor das pessoas. Depois as pessoas ou se ficam por um existencialismo decadente, ou acordam para teorias reencarnacionistas que já foram provadas cientificamente, em que desconstrói completamente toda esta teoria de Deus para existir, tem que ser perverso porque sendo omnisciente, porque omnipotente, porque existe o mal, o sofrimento, a morte. A teoria reencarnacionista desconstrói completamente isto. E já foi provada cientificamente, por mais que um académico, por mais do que um cientista. De forma mais direta ou menos direta. Agora temos de aprender a colocar isto em causa, a estudar e investigar, porque há muitos preconceitos relativamente àquilo que tem a ver com a espiritualidade, porque já se reduz a priori a pseudociência, mesmo que tenha a ver com critérios altamente exigentes em termos científicos de referência empírico-objetivas. Agora, como as pessoas seguem cegamente os seus ídolos e as suas grandes autoridades, de forma cega, os religiosos e os científicos, ateus, por exemplo, uma pessoa não tem liberdade intelectual, não tem independência intelectual para refletir profundamente acerca destes assuntos dentro das coisas novas que já vão acontecendo em termos de aprovação científica. Portanto, relativamente à questão da racionalidade da crença em Deus, porque às vezes ouve-se assim, ei pá, eu não acredito nada dessas coisas, sou uma pessoa mais racional. O que é isso ser mais racional? Ser mais objetivo? Ser mais o quê? Seguir cegamente os seus ídolos? Sem colocar em causa? Sem perceber essas grandes questões filosóficas que existem no meio? O que é ser mais racional? Desde quando é que a espiritualidade não tem racionalidade? Só se for a espiritualidade que conhecem. Porque há muita espiritualidade desenvolvida por cientistas.
Há muita coisa em termos de espiritualidade que está a ser provada cientificamente. Agora, eu sou mais racional, eu não acredito nas coisas de espiritualidade porque eu sou mais racional. É mais ignorante, se calhar. Ignorante por escolha, fechado em preconceitos. É muito importante colocar isso em causa. Portanto, a questão da racionalidade, no meu entender, além de ser exatamente aquilo que eu já falei, com objetividade, com a necessidade, com critérios de universalidade, com critérios de se vou falar em objetividade, pronto, a capacidade de se provar empírico-objetivamente determinadas crenças, tudo tem a ver com isso, também tem a ver com liberdade e independência intelectuais. Porque se for preciso, uma pessoa toca num assunto que tem a ver com espiritualidade. Eu não acredito nada disso. Não acredito nada dessas coisas. E uma pessoa nem sabe o que é que elas significam. Nem sabe o que é que elas representam. Nem sabem o que é que as sustenta empírico-objetivamente, o que é que as sustenta em termos de experiência. Nem sabem que estudos e investigações foram realizadas relativamente aos assuntos. As pessoas têm preconceitos formados. E dentro destes preconceitos formados eu não vejo nenhum comportamento altamente racional. Eu sou mais racional. Esse tipo de assuntos eu não... não sou. Eu sou mais racional. Tenho uma mente mais científica. Mente mais científica, cheia de preconceitos. E aquela máxima da experiência, o grande juiz da ciência. Uma mente mais científica e foge das experiências que provam estas coisas. E foge da investigação e do estudo das coisas novas e diferentes. Porque se é mais... Sou mais científico, sou mais racional. Eu acho que é muito importante mesmo refletir acerca desse tipo de coisas. Que às vezes temos comportamentos de uma extrema ignorância por escolha que chega a ser um espetáculo deprimente e depois não tem nada a ver com... isto é uma deficiência intelectual voluntária, mas inconsciente, aguda e crónica. Porque uma pessoa não quer, por causa do ego, porque uma pessoa não quer colocar em causa as próprias crenças, não quer esse desconforto, não quer a desilusão, não quer admitir a possibilidade de estar errado e para isso foge dos assuntos e foge das experiências que possam provar a existência de determinados assuntos. Há a ver com o quê? Com espiritualidade, por exemplo. Porque é dos assuntos mais difíceis de lidar. Porque depois as pessoas têm medo de ser ridicularizadas, têm medo de ser rejeitadas, têm medo de parecer malucas, ignorantes, estão sempre preocupadas em não ser reconhecidas pelos pares, pelos ídolos, pelas autoridades. As pessoas depois têm de fazer parte de uma maioria. As pessoas não podem fazer parte de uma minoria porque têm medo. Porque como não têm autoestima, não têm capacidade interior para estudar coisas novas, para ser diferente, para se afirmar de forma diferente. As pessoas vão imitando aquilo que alguns dizem, os ídolos e as autoridades. As pessoas não pensam, não refletem acerca das coisas. As pessoas vão imitando. Eu tenho de imitar. Tenho de ser aceito por aquela comunidade. Mesmo que esteja a ser incongruente, mesmo que esteja muito cego. Temos de refletir profundamente acerca deste tipo de assuntos. Portanto, a questão de Deus, para mim, nunca é, a não ser que seja a forma de relacionarmos com isso, nunca é necessariamente e imediatamente uma questão de irracionalidade. O facto de haver muita mitologia relativamente à existência de Deus ou à crença de Deus não quer dizer que tudo que tenha a ver com Deus tenha a ver com irracionalidades e vazios empírico-objetivos, ou que tudo tenha a ver com a espiritualidade, ou a existência de espíritos, ou da supramatéria, ou das energias. O que as pessoas precisam é estudar mais, investigar mais. Estudar. Ler. Parar de fugir acerca destes assuntos e viver com a convicção que sabe muito acerca deles. E ainda mais julgá-los de irracionais. Irracional é fugir das coisas e ter muitos preconceitos relativamente a elas. Para mim, irracionalidade é mesmo esta falta de independência e de liberdade intelectuais, porque está sempre a seguir cegamente os ídolos e as autoridades, em que se quer enquadrar, em que se quer ser reconhecido, mesmo que de forma incongruente, mesmo que de forma precipitada, mesmo de forma altamente acrítica, sem analisar, sem desconstruir, sem compreender, simplesmente porque sim. É ignorância por escolha. Porque ignorância nós somos. Agora, o que nós fazemos com essa ignorância, isso depende de nós. Do nosso livre-arbítrio, do nosso princípio livre, da nossa liberdade. Ora, aí está a liberdade intelectual. A questão da racionalidade e a questão de Deus, eu acho que faz todo sentido juntá-las.
para compreender e não só a cosmologia do universo. A cosmologia das leis do universo. Quando uma pessoa vai jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de xadrez, um jogo de damas, seja o que for, foi como ocorreu agora, um sudoku, uma pessoa vai jogar com umas regras que convém conhecer, que foram criadas por alguém. Nós estamos aqui no mundo, inseridos, nós procuramos conhecer cientificamente as leis do mundo que foram criadas por alguém ou por algo. Isso não veio do nada. Isso não faz sentido. Uma pessoa pode depois não gostar de determinadas ideias que estão religiosas e machistas às vezes e moralistas que estão associadas à religião. Mas a espiritualidade é uma coisa, a crença em Deus é uma coisa, aquilo que esta ou aquela religião tem para dizer acerca de Deus são coisas bem diferentes. E muitas religiões são coisas completamente do passado. Ficaram paradas no tempo. Há coisas muito novas, muito mais novas que isso. Que não são homofóbicas, que não são misóginas, não tem nada a ver com isso. Não são machistas, por exemplo. E que se baseiam de forma muito mais científica e empírica objetiva. E essas sim, essas novas ideias sim, uma pessoa deve dar muito mais atenção, no meu entender. Portanto, vamos tentar não ser cegos. Vamos tentar não seguir cegamente autoridades e ídolos. Porque elas poderão estar a fazer o mesmo. E quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Eu gosto desta frase. Esta citação. Portanto, eu acho que por agora é tudo. Deixo isto que eu acabei de dizer para reflexão. Incentivando a independência intelectual e a liberdade intelectual e cumprimentos filosóficos.